A série Os Pecados do Rei Davi apresenta Os Pecados do Rei Davi. Indiferença. O rei Davi até agora vem demonstrando tudo aquilo que certamente todos não conheciam. O rei Davi que todos leram na Bíblia, ouvimos nas pregações em nossas igrejas. Conhecemos um jovem pastor de ovelhas, ao invés de pacato, ele era ousado para o bem. Matou animais para defender suas ovelhas, ousado, se oferecendo para lutar contra um gigante, e vencendo, sem falar nas investidas do rei Saul contra sua vida. Davi foi escolhido por Deus para ser rei do seu povo. Homem de guerra do Senhor dos Exércitos, inteligente pai de Salomão, elogiado por Deus pelas suas decisões em julgar o seu povo. Mas, o rei Davi que estamos vendo desde os primeiros capítulos de nosso estudo, estamos conhecendo agora. Ou se conhecia, não seria tão detalhado nesta outra faceta que estamos vendo. No estudo de hoje, vamos conhecer mais um pouco desse novo Davi. Bom estudo! Sexto pecado: indiferença. Indiferença é a atitude comportamental de alguém manter-se tranquilo, despreocupado perante uma situação da qual deveria estar preocupado e apreensivo. Ausência de interesse pelos sofrimentos alheios, frieza, indolência, insensibilidade. Você lembra dos 5 estágios do processo de desenvolvimento do pecado comentados nos capítulos anteriores? Lembra-se do terceiro estágio? Vamos recordar. Insensibilização. É quando o pecador entra no estado de insensibilidade. Seus atos infames não lhe trazem mais culpa nem inflamam o coração. A voz do Espírito Santo não mais lhe constrange. Esse é um dos estágios mais perigosos a que um ser humano pode submeter-se. O Espírito Santo clama com insistência para que as pessoas abandonem seus pecados antes que cheguem a tal estágio. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Provérbios 29, 1. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Atos dos Apóstolos 7, 51. Davi estava insensível. É exatamente nesse ponto do processo que Davi está agora. Anestesiado, não sente mais suas misérias morais e espirituais. Não sente pesar pela sua própria maneira errada de proceder, nem pela miséria do próximo. Em outras palavras, embora Davi estivesse vivo, estava morto. Aquele estado era tão terrível que Deus providenciou imediatamente a repreensão de Davi. O Senhor sabia que seu servo poderia morrer em pecados, por isso teve misericórdia e o repreendeu com dureza, porque o amava. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto,
mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Por que mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim, e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jedidias, por amor ao Senhor. Ora pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para que tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. 2 Samuel capítulo 12. Um alerta de amor. Na nova aliança não é diferente. Nela, os que se encontram em pecado são severamente, ao mesmo tempo, amorosamente alertados, repreendidos pelo Espírito de Deus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais, e nada tendes. Matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. 7 Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 1-3 e 7. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, 1-3. Estas duas passagens retratam muito bem os assuntos estudados até agora: o mau desejo de Davi, sua atitude obsessiva para conseguir o que queria, e sua caminhada apressada para a morte. O Senhor, porém, em sua infinita misericórdia,
interveio para despertar o seu servo do sono da indolência. Quanto a nós, a doce voz do Espírito Santo sussurra aos nossos dormentes ouvidos. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Uma mulher irreparável. Nada do que fizesse a Batseba poderia compensar toda a perda que o rei Davi lhe proporcionou. Ela tinha um casamento instável, formando uma família, um esposo que amava e era amada, uma futura família com filhos, posteriormente netos, assim sendo, uma vida feliz com seu marido Urias, e de repente tudo muda não de acordo com sua vontade, mas pelo pecado de outro, obedecendo às ordens de um rei que teria como responsabilidade a proteger. Agora, qual seria o pensamento futuro desta mulher? Não importa, pois tudo que esse pecador lhe proporcionasse não iria reparar o que ela estava vivendo no agora. Por amor, Deus repreendeu a seu servo. Pela sua vida, Deus o castigou tirando seus pés da morte, tanto física como a morte espiritual, que seria a pior, pois duraria eternamente. A irreparável Batseba está nas mãos de quem mudou sem sua permissão todo o seu mundo. O que será da futura vida dela? No próximo capítulo, que será? Os pecados do rei Davi, o casamento com Batseba, veremos. Qual será o desfecho separado para essa história? Com certeza será o que Deus quiser e fizer. Deus abençoe.